E o golpe final contra Putin? Imagine um exército inteiro afundando em concreto armado, sem escapatória. Você sabia que a Estônia está cavando uma armadilha gigante para as forças russas, com 600 bunkers que podem aguentar bombardeios de artilharia? Em janeiro de 2024, os países bálticos firmaram um acordo para criar uma linha de defesa comum, repletos de obstáculos e fortificações para frear qualquer invasão. A Estônia liderou esse esforço, reconhecendo que a ameaça russa é real e que sufocar as ambições expansionistas de Vladimir Putin é crucial para proteger não só o Báltico, mas toda a Europa. Mas o que acontece se a Rússia avançar além da Ucrânia, mirando Estônia, Letônia e Lituânia? Esses bunkers não são mera defesa, eles são uma cilada colossal, projetada para atrasar e confundir o invasor. E o pior para Putin? Ele sabe disso, mas não consegue encontrar onde se escondem. Isso nos leva ao coração da estratégia. A construção desses bunkers começou atrasada, mas agora acelera. Em dezembro de 2023, o Centro Estoniano de Investimentos em Defesa iniciou os trabalhos preparatórios para os primeiros 5 bunkers, espalhados pelas florestas densas do sudeste da Estônia. Imagine a umidade fria da mata, o cheiro de terra fresca e troncos cortados, enquanto máquinas escavam silenciosamente, para não alertar espiões. Serão 28 no início, somados a outros 23 nos próximos meses, totalizando 600 estruturas robustas até 2027, cada uma com 35 metros quadrados, resistente a projéteis de 152 mm da artilharia russa, como um gigante de concreto erguendo-se contra o vento cortante. Karkaikolo, líder do Departamento de Infraestrutura, declarou com satisfação, além dos obstáculos já colocados, esses bunkers são uma adição concreta à linha de defesa báltica. E o engenheiro-chefe das forças estonianas, tenente-coronel Einar Atanasiel, destacou que a escolha dos locais no Nordeste e Sudeste, pontos de entrada potenciais para russos, transforma tudo em uma armadilha letal. Cada bunker é cuidadosamente coordenado com unidades militares, garantindo que o inimigo tropece e perca mobilidade logo no primeiro metro. Será que Putin percebe quão profundas são essas raízes de confronto? A pergunta paira como névoa sobre as florestas silenciosas. Continuando dessa preparação secreta, o atraso na construção foi frustrante, mas estratégico para manter o sigilo. Originalmente planejado mais cedo, segundo matéria do Defense News, os bunkers de 35 metros quadrados só começaram a ser implantados um ano depois devido a complicações em licitações. As empresas construtoras precisavam de detalhes sobre os locais, mas esses pontos permaneciam confidenciais para a segurança operacional. Imagine o zumbido de motores parados, o gosto salgado do suor em reuniões tensas, enquanto oficiais decidiam liberar informações em etapas, só para os construtores necessários. Esse lançamento escalonado, com preços ajustados, evita vazamentos que alertariam a Rússia sobre onde pousar suas forças. Seria pior completar tudo e ver planos roubados do que atrasar. Afinal, o segredo é maior que a velocidade. Mas e se a Rússia descobrir logo? O suspense aperta como cordas invisíveis. Enquanto essas fortificações crescem, formando uma rede de defesa como uma teia gigante, elas se integram à linha báltica, planejada para todos os 3 países bálticos. Letônia e Lituânia também reforçam bordas orientais, com Letônia gastando 303 milhões de euros desde março de 2024. Se a Rússia invadir, as forças bálticas agirão como linha de frente e alerta precoce para a OTAN, enlameando invasores em bunkers impenetráveis e trincheiras antitanque de até 40 km, quase 25 milhas de terra arada, cheirando a barro virado e ecos de explosões distantes. Soldados estonianos, lituanos e letões defenderiam território, ganhando tempo para aliados moverem reforços. Imagine o rugido de motores russos travando nesse solo traiçoeiro. E se drones ou bombas de planador russas voarem sobre isso tudo? O medo adiciona um sabor amargo ao ar fresco báltico. Por fim, apesar das fraquezas, vulnerabilidade a drones Shahed e bombas de planador FAB 1500 ou FAB 3000, mesmo com incremento de produção russa para 40.000 Geranium-2 em 2025, o sigilo senhoreia. Ataques diretos dependeriam de sorte, não precisão, graças à ocultação. Cristiano Al, porta-voz das forças estonianas,
afirma que negar mobilidade inimiga desde o começo liberta aliados para contra-ataques eficazes. Pense nesses bunkers como cola esfoliadora, prendendo ratos russos em concreto inquebrável, facilitando destruição aérea. O tempo concede margem para reviravoltas surpresas. Mas Putin, diante dessa armadilha invisível, sente o pânico crescendo? A pergunta deixa o coração palpitando, enquanto a defesa ergue muralhas invisíveis sob o céu nublado. E se tudo mudar com uma invasão inesperada? O suspense deixa ecos de guerra pairando no vento frio. Estônia está construindo uma sólida rede de defesa para proteger sua terra. Você consegue imaginar o peso dessa responsabilidade? Cada uma das 150 estruturas, com aproximadamente 35 metros quadrados, foi pensada com precisão. Elas podem resistir a impactos de projéteis de 152 mm, usados frequentemente pelo exército russo. Isso não é acaso. Cada detalhe de sua localização é cuidadosamente planejado para garantir surpresa e eficiência. Por que tanto segredo? Porque, para a Rússia, descobrir onde esses bunkers estão é uma questão de vida ou morte. A estratégia é revelar suas posições apenas aos responsáveis, em etapas. Assim, o inimigo pode se aproximar sem saber onde será atingido. É uma jogada inteligente, mas que também trouxe atrasos. A construção começou cerca de um ano atrasada, por dificuldades nas licitações, já que ofertas superavam o orçamento. Com essa tática de lançamento progressivo, Estônia tenta manter suas posições ocultas por mais tempo. Isso é vital para manter a surpresa e dar vantagem às forças locais. E não para por aí. Além dos bunkers, Estônia planeja criar até 40 quilômetros de valas antitanque, formando uma verdadeira teia de obstáculos. Não é à toa que o país quer transformar suas fronteiras em uma muralha quase impenetrável. Mas por que tudo isso? Porque os líderes estonicenses sabem que uma invasão russa pode acontecer a qualquer momento. Cada bunker, cada trincheira, é uma linha de defesa na esperança de zerar avanço inimigo. A questão agora é: até que ponto essa estratégia de resistência será suficiente para impedir a maior potência militar da região? Enquanto o mundo observa de perto, a verdade é que Estônia está jogando um jogo de xadrez complexo. Cada movimento mais cuidadoso, cada segredo guardado, reforça seu papel na linha de frente de uma batalha que pode definir o futuro de toda a Europa. E, ao mesmo tempo, deixa Vladimir Putin em verdadeiro dilema. Se a ameaça é real, por que o Kremlin ainda não atacou? O segredo, eles pensam, pode ser a maior arma de todos. Estônia optou por uma estratégia que desafia a lógica tradicional. Em vez de construir os 600 bunkers completos de uma vez, ela prefere manter um segredo rigoroso sobre suas localizações. Toda essa complexidade visa impedir que os russos descubram o paradeiro das fortalezas, garantindo que a surpresa seja completa. A dúvida que paira no ar: será que essa tática realmente funciona contra um adversário tão inteligente? A resposta ainda está por se revelar. Construir esses bunkers é uma missão que exige paciência e segredo absoluto. Cada uma das unidades que trabalha na sua instalação só sabe do seu respectivo local. Essa estratégia de sigilo é uma arma escondida contra os invasores. Porém, há um risco: quanto mais lenta essa construção, maior o tempo até que as defesas estejam prontas. Mas, para Estônia, é um preço que vale a pena pagar. Afinal, mais vale um bunker escondido, do que um completo e descoberto pelo inimigo. E se esses bunkers forem realmente eficazes? A tensão cresce ao pensar nas possibilidades. O primeiro passo já está dado. Mesmo com atrasos e obstáculos, Estônia conseguiu iniciar a instalação de seus primeiros 5 bunkers. Em poucos meses, esses serão apenas o começo de uma vasta rede de obstáculos. O que se espera é que, até 2027, todas as 233 fortificações estejam concluídas, formando uma verdadeira teia de resistência. Esses bunkers, com cerca de 35 metros quadrados cada, vão ser capazes de resistir a impactos diretos de artilharia de 152 mm. Mas será que essa resistência é suficiente frente às ameaças modernas? Os russos têm se preparado de forma assustadora para um possível conflito.
Sua produção de drones kamikaze Talibuga, por exemplo, já planeja fabricar 40.000 unidades em 2025. Além disso, os mísseis guiados de queda livre, conhecidos como glide bombs, estão sendo produzidos em massa. E o que isso significa para as defesas da Estônia? E se um dia esses bunkers forem atingidos por um desses componentes destrutivos? A questão da vulnerabilidade ainda assombra os estrategistas. Enquanto isso, a operação de sigilo é fundamental. Os locais desses bunkers permanecem um segredo absoluto. Quando o inimigo menos espera, esses obstáculos poderão surpreender as tropas russas, que provavelmente terão dificuldades para identificar e destruir as fortalezas. Essa incerteza é uma vantagem crucial. Quanto maior o mistério, maior a chance de uma defesa eficaz. Mas há uma dúvida inquietante: e se os russos conseguirem descobrir uma brecha? Serão capazes os sistemas de espionagem adversários de abrir as portas dessa fortaleza invisível? A tensão aumenta. E é esse jogo de gato e rato que define o futuro da defesa na região. Entretanto, a questão maior vai além de apenas construir bunkers. Estônia, junto com Letônia e Lituânia, formaram uma linha de defesa que visa fortalecer toda a região do Báltico. Essas nações assinaram, em janeiro de 2024, um acordo histórico para criar uma linha de resistência que funcione como a primeira linha de proteção contra uma possível invasão russa. Essa aliança reforçou o compromisso de ampliar cada vez mais a defesa coletiva de toda a região. Mas a pergunta que não quer calar: até que ponto essa estratégia será suficiente? Os sinais indicam que, se for preciso, essa linha de defesa poderá ser o único obstáculo entre a paz e uma invasão devastadora. Mas qual será o próximo movimento? A resposta ainda está por vir. A narrativa revela que a Estônia está construindo uma impressionante rede de defesas para impedir uma possível invasão russa. Bunkers estratégicos, reforços subterrâneos e uma linha de defesa que lembra uma teia gigante, tudo com o objetivo: prender os invasores antes que eles possam avançar. Mas o que realmente aterrorizaria Vladimir Putin? O segredo está na localização dessas fortalezas. São mais de 600 bunkers, distribuídos com precisão cirúrgica, prontos para fazer uma verdadeira armadilha mortal. Imagine o som do concreto sendo moldado, o cheiro de terra úmida e a sensação de frio ao tocar as estruturas reforçadas. Cada bunker, com cerca de 35 metros quadrados, foi pensado minuciosamente para suportar os impactos mais devastadores. Em uma guerra, a questão não é só a força, mas o mistério. Os russos sabem que esses relicários de concreto podem parar drones Shad do tipo Alibuga e até bombas de Sikorsky, se pegarem de surpresa. Mas aqui está o truque: a localização permanece uma incógnita. A informação é mantida sigilosa, como uma caçada em silêncio no bosque. E se um míssil, por acaso, escapar do azar ou da sorte, o impacto pode não ser suficiente para destruir a fortaleza. Por que tanta precaução? Porque a Rússia se prepara para uma ofensiva massiva. Revelações dizem que eles planejam construir 40.000 drones Geran-segunda, versões russas dos Shad iranianos, até 2025. É como se uma nuvem escura de tecnologia se aproximasse, pronta para sobrevoar a linha de defesa. Tempestades de glide bombs, bombas que parecem gigantes adormecidas, também estão na mira. Rússia já lançou 44.000 dessas armas na Ucrânia, e os planos vão muito além. Pode uma estrutura de concreto resistir a um ataque tão destruidor? A resposta pode estar na surpresa, na ocultação e na estratégia. Mas uma coisa é clara: eles sabem que, na guerra moderna, cada detalhe pode ser decisivo. E a Estônia, com sua rede de bunkers quase invisíveis, se prepara para fazer o inimigo pagar um preço caro por cada metro conquistado. Ainda assim, há um mistério que permanece. Vladimir Putin conhece a existência dessas armadilhas. Mas ele não faz ideia de onde elas estão. Essa é a maior vantagem da estratégia estoniana: criar uma teia assustadora, invisível, que mantém o inimigo em suspense. Quem vencerá essa batalha de engenhosidade? A resposta pode determinar o futuro da região, e quem sabe, do mundo. No coração de uma Europa que chora por paz, uma estratégia ousada surge. Imagine uma linha invisível, um verdadeiro muro de concreto que desafia as forças de Putin.
Você consegue sentir a tensão no ar? O cheiro de terra molhada, o som distante de passos tensos na mata. Estônia não está esperando passivamente. Está construindo uma verdadeira armadilha gigante contra um inimigo poderoso. E cada bunker? Uma fortaleza de 35 metros quadrados, pronta para resistir ao impacto direto de um projétil de 152 milímetros. É como se fosse uma teia complexa, armadilhando tropas russas em um jogo mortal. Mas por que tudo isso? Estônia acredita que, se conseguir esconder suas posições, ficará imune até mesmo ao impacto de bombas de Glide, aquelas bombas russas que planam e podem causar destruição massiva. E quando digo massiva, quero dizer que a sua estrutura de concreto foi pensada para resistir a ataques convencionais, mas será que aguenta os novos equipamentos de Putin? Os drones teleguiados, como o Shad, e bombas Gliding, com seus milhões de unidades planejadas para serem produzidas, podem colocar essa fortaleza à prova. O que acontece se um desses mísseis atingir uma dessas construções quase invisíveis? Tudo pode mudar num piscar de olhos. E aqui está o detalhe mais surpreendente. Putin sabe que essa armadilha existe, mas não sabe onde ela está. Essa estratégia brilhante mantém os russos no escuro, cegos diante do plano de defesa da Estônia. Uma verdadeira teia de segredos que faz toda a diferença numa possibilidade de invasão. Você consegue imaginar a frustração de um inimigo que planeja e sabe que precisa de sorte para localizá-la? É essa a essência do jogo que Estônia está jogando, criar um labirinto de concreto, uma armadilha mortal que pode deter qualquer invasão. E por que tudo isso? Além de proteger seu território, esse movimento se encaixa na estratégia maior de NATO. Estônia, junto a Letônia e Lituânia, firmaram um pacto em janeiro de 2024, construindo uma linha de defesa percorrendo seus países. Uma muralha que serve de primeira linha de resistência, uma fortaleza que busca impedir uma invasão russa. Cada passo, cada bunker, cada trente, tudo pensado para transformar essa região numa zona de exclusão para as forças de Putin. E cada detalhe, cada movimento dos seus adversários, será monitorado por uma rede de defesa que pretende sobreviver ao pior possível. Você consegue imaginar a tensão no ar? O som de escavadeiras, o cheiro de cimento fresco e a sensação de ansiedade de uma nação que sabe que o inimigo pode chegar a qualquer momento. Este é o preço da coragem. É a batalha invisível que molda o futuro de toda a região. E, enquanto isso, os planos de Putin parecem cada vez mais impossíveis de concretizar. Porque, na guerra de mentes e concreto, quem constrói o maior muro, muitas vezes, é quem fica de pé no final. O que será que vem a seguir? Como será que essa estratégia vai surpreender os invasores? E qual será o impacto real dessa fortaleza silenciosa na guerra que se prepara às portas da Europa? Fique atento, pois o jogo está mais sério do que nunca. Recentemente, países bálticos intensificaram suas defesas. Estônia, devotamente, começou a construir bunkers em seu território. Porém, essa é apenas uma parte de uma estratégia maior. Latvia e Lituânia também estão tomando medidas drásticas. O que está por trás dessa corrida contra o tempo? Você consegue imaginar o que poderia acontecer se uma invasão acontecesse amanhã? A resposta é alarmante. Estônia já iniciou a instalação de 5 bunkers em áreas-chave do sudeste e nordeste do país. Essas estruturas serão as primeiras de uma rede gigantesca de fortalezas, planejadas para atrasar uma possível ofensiva russa. O objetivo? Criar uma linha de defesa robusta, capaz de frear o avanço inimigo, que poderia chegar através das fronteiras do país. Os alarmes estão ligados. Até 2027, a Estônia pretende construir exatos 600 desses bunkers, uma verdadeira teia de armadilhas. Cada bunker, com 35 metros quadrados, foi projetado para resistir aos ataques mais devastadores, até mesmo de projéteis de 152 milímetros usados pelo exército russo. Imaginem, uma estrutura protegida contra o impacto de projeções de alta velocidade. Você consegue sentir a intensidade dessa preparação? Cada detalhe foi pensado, cada posição estratégica, cuidadosamente selecionada para surpreender um invasor. Mas não para por aí. Estão planejando também 40 quilômetros de trincheiras antitanque, uma linha de obstáculos que pode virar uma verdadeira armadilha mortal.
Por que tudo isso? Porque a ameaça de uma invasão russa é real, e o tempo é o adversário mais cruel. Cada bunker funciona como uma peça-chave em uma estratégia de defesa coletiva, formando uma teia de proteção para toda a região. No entanto, obstáculos como essas estruturas não são infalíveis. Pode-se duvidar de sua resistência diante de drones de ataque de longo alcance ou bombas guiadas de alta potência, que a Rússia já planeja disparar em futuras ofensivas. Existe uma dúvida: essas defesas podem resistir a uma investida direta, ou serão derrotadas por acaso? A questão do segredo é essencial. Esconder a localização de cada bunker impede que o inimigo elimine suas posições comandos. É uma jogada de mestre, uma estratégia que faz com que Putin jamais saiba exatamente onde estão os obstáculos que podem deter sua força crescente. Mas há algo mais importante por trás de toda essa movimentação, uma linha de defesa que une os países bálticos. Estônia, Letônia e Lituânia estão formando uma frente de resistência, um escudo que está sendo projetado desde o início de 2024 em um acordo histórico. Estônia, por exemplo, reforçou sua fronteira leste desde março passado, investindo mais de 355 milhões de dólares na segurança. Esses esforços não são simples obras de defesa, eles representam uma coragem palpável na alma de uma nação pequena, mas determinada a resistir. Imagina o som do vento passando entre esses bunkers, o cheiro de terra molhada e o frio do concreto sob seus dedos. Cada estrutura é uma esperança de que, se o pior acontecer, eles terão tempo suficiente para que a NATO envie reforços. A questão que fica é: quanto tempo essa linha de defesa pode realmente atrasar uma ofensiva russa? O que aconteceria se uma guerra realmente explodisse em terras bálticas? Cada detalhe, cada estrada reforçada, cada trincheira escavada, faz parte de uma estratégia que busca comprar esse tempo necessário. Naquele ambiente silencioso e carregado de tensão, cada bunker se torna uma peça de uma gigantesca armadilha invisível, esperando o momento certo para agir. É uma batalha silenciosa, mas de consequências devastadoras. Será que esses esforços serão suficientes? Ou a ameaça russa, com seus drones e bombas gigantes, simplesmente destruirá tudo antes que a esperança possa reagir? O futuro ainda é uma incógnita, mas uma coisa é clara: esses países estão na linha de fogo, e a contagem regressiva para um possível conflito já começou. Imagine uma nação tão pequena que sua largura chega a poucos quilômetros. Agora, imagine que essa mesma nação está construindo uma linha de defesa com mais de 600 bases subterrâneas, cada uma capaz de resistir a ataques devastadores. Você acha que isso é exagero? Ou uma jogada inteligente para enganar um inimigo que já sabe que essas armadilhas existem, mas não conhece suas posições exatas? A resposta está na estratégia que pode mudar o jogo na Europa. Estônia, uma joia na ponta do Báltico, se prepara como nunca para o caos iminente. Seus soldados, ao lado de aliados, trabalham freneticamente para reforçar a linha de defesa. Eles estão construindo bunkers escondidos na floresta, longe dos olhos do inimigo. Mas por que tantas bases subterrâneas? Para criar uma teia mortal, uma armadilha onde cada passo russo se tornará um proveito para os defensores. São estruturas que podem suportar impactos de até 152 mm de artilharia, uma provocação aterrorizante para qualquer invasor. E os planos não param por aqui, estão quase chegando a 600 unidades, distribuídas por pontos estratégicos de toda a região. E aqui começa a reviravolta surpreendente. Você sabia que essas bunkers podem ser destruídas por ataques aéreos com bombas de voo guiado? Sim, as bombas russas do tipo Grid Bomb podem, teoricamente, superar a resistência de concreto reforçado. Mas há um segredo vital: a localização exata dessas fortalezas permanece oculta. Isso significa que, para um ataque certeiro, os russos precisariam de pura sorte ou de uma espionagem que pode nunca acontecer. Cada bunker, portanto, se torna uma peça de uma estratégia de invisibilidade, uma armadilha que Putin sente que pode estar se aproximando, mas nunca consegue identificar. Por que tanta atenção a esses detalhes? Porque a construção desses bunkers não é apenas uma resposta às ameaças atuais. É uma jogada de mestre para desacreditar o adversário.
Essa linha de defesa, que começou a ser consolidada após um acordo firmado pelos Estados Bálticos em 2024, é uma decisão política e militar ousada. Uma linha de resistência destinada a desafiar a própria essência de uma invasão russa. Se Putin avançar, enfrentará uma teia de armadilhas que não só atrasarão suas tropas, mas também exporão suas ações às forças da OTAN, prontas para responder com precisão. E há uma dúvida que paira no ar: será que tudo isso será suficiente? Os sonoros passos de tanques, o cheiro de poeira e a rocha fria sob as mãos de quem constrói essa muralha de concreto, tudo isso faz parte de uma estratégia que pode decidir o futuro da Europa. Porque, no final, a maior vitória não será só a construção de bunkers, mas a possibilidade de engabelar um inimigo que, mesmo com toda a sua tecnologia, não consegue prever um simples truque, uma armadilha onde, quanto mais eles tentam avançar, mais ficam presos. Assim, Estônia e seus aliados se tornam os mestres de um jogo tático de invisibilidade e resistência, onde a esperança é que o inimigo nunca descubra exatamente onde as armadilhas estão escondidas. Estes bunkers na Estônia representam uma estratégia surpreendente e destemida contra a ameaça crescente da Rússia. Imagine o silêncio pesado das florestas do sudeste do país, sob uma atmosfera de tensão e expectativa. Aqui, pequenas cápsulas de concreto, com cerca de 35 metros quadrados, estão sendo estrategicamente posicionadas em pontos que poderiam ser o primeiro obstáculo na invasão. Os sons distantes da natureza contrabalançam a ansiedade que cresce a cada dia. Você consegue imaginar o que está por trás dessas paredes reforçadas? No final do ano passado, o Centro de Defesa da Estônia anunciou o início da instalação de 5 desses bunkers, planejando construir impressionantes 600 unidades até 2027. Essas toneladas de concreto terão a missão de criar uma teia quase invisível, uma armadilha colossal, capaz de atrasar o avanço russo. Cada uma dessas estruturas foi projetada para suportar o impacto de projéteis de 152 mm, a artilharia mais usada pela força invasora. A sensação de determinação começa a tomar forma, enquanto soldados especialistas trabalham na elaboração de uma linha de defesa quase intransponível. E a mais, além dos bunkers, a Estônia prevê construir quase 40 quilômetros de trincheiras anti-tanque. Uma verdadeira muralha terrena, uma barreira que poderia transformar qualquer invasor em presas fáceis. Mas, por que tudo isso? Qual é o verdadeiro objetivo por trás desse esforço colossal? A resposta é clara: proteger a sua terra, proteger sua soberania. Mesmo com todas as dificuldades logísticas e atrasos provocados por dificuldades no fornecimento, o país se recusa a desistir. Imagine o sentimento, o cheiro de umidade misturado ao frio das matas, enquanto equipes trabalham às sombras, muitas vezes na penumbra, às escondidas. A operação é um jogo de xadrez silencioso, onde cada detalhe importa. As mudanças nos planos foram necessárias, com licitações frustradas e informações sigilosas, tão protegidas quanto a própria vida de quem vive ali. Os russos sabem que os bunkers são uma ameaça, mas também sabem que a localização precisa delas é um segredo bem guardado, uma armadilha que depende da sorte, do acaso e da inteligência. E o que tudo isso significa para a maior ameaça atual? Putin está consciente dessas defesas? Ele sabe que, ao entrar na teia invisível de bunkers e trincheiras, suas forças poderiam ficar presas numa armadilha colossal, enquanto o mundo assiste, preparado para reagir. Cada segundo que o inimigo gasta tentando decifrar o enigma é precioso, um tempo de esperança para a resistência, para aliados se mobilizarem. A questão que fica: até onde essa estratégia pode realmente frear uma invasão russa? Será que o forte estoniano é uma simples medida defensiva, ou uma jogada para tecer uma rede impenetrável, que irá transformar qualquer avanço russo numa aventura infrutífera? Os próximos meses irão revelar se essa muralha silenciosa será suficiente para impedir o avanço de uma força que parece cada vez mais determinada a desafiar as fronteiras da NATO. A batalha silenciosa já começou, e o mundo aguarda com o coração na boca. Cada bunker conquistado na floresta é uma esperança de proteção contra a brutalidade de uma invasão iminente. A história continuará a ser escrita entre concreto, neve e o som distante de um mundo que não pode mais se dar ao luxo de ignorar essa ameaça. Por que Putin hesita? O que exatamente ele teme ao encontrar essas fortalezas escondidas?
As respostas estão nos detalhes, na estratégia, e na coragem de quem não quer ceder espaço para o inimigo. Essa verdadeira guerra de resistência apenas começou, e, por ora, as forças da Estônia permanecem de olho na sombra, prontas para o que der e vier. Estônia, uma pequena nação às margens do Mar Báltico, está se preparando de forma radical e secreta. Em uma resposta direta às crescentes ameaças, o país constrói uma linha de defesa que abre um novo capítulo na resistência contra a expansão russa. Você consegue imaginar a quantidade de estratégias que estão sendo traçadas nos bastidores, enquanto o som das marteladas ecoa na floresta silenciosa? Após a crise na Ucrânia, a Estônia percebeu que sentar e esperar não seria suficiente. Onda após onda, as ações da Rússia mostravam sua intenção de avançar mais fundo na Europa. Assim, a nação deu início a uma corrida contra o tempo. Em segredo, máquinas pesadas escavaram a terra, enquanto os olhos atentos dos estrategistas planejavam cada detalhe. Desde dezembro, estão sendo erguidos 5 bunkers entre a floresta e o campo aberto no sudeste do país. Esses abrigos de aproximadamente 35 metros quadrados cada um, atuarão como armadilhas gigantescas contra uma possível invasão russa. Imagine só, paredes reforçadas, prontas para suportar tiros de 152 mm destinados a destruir tanques e soldados. Uma verdadeira fortaleza improvisada na selva, onde a esperança é que o inimigo nunca saiba exatamente onde estão. E não para por aí. Outros 23 bunkers estão na fila para serem construídos em meses, com planos de atingir um total astronômico de 600 unidades até 2027. Cada um cuidadosamente escondido, cada um uma armadilha silenciosa. A estratégia? Transformar toda uma região numa teia de obstáculos quase impossíveis de vencer. E ainda mais, rampas de obstáculos antitanque, com quase 25 milhas de extensão. Reforçam ainda mais essa muralha invisível contra adversários. Por que tamanha obsessão? Porque estar preparado não é apenas uma questão de proteção, é uma questão de sobrevivência. A ameaça de drones de longo alcance, bombas inteligentes e inclusive a possibilidade de um ataque surpresa com mísseis de precisão estão no horizonte. Com uma produção de 40 mil drones do tipo Gera segunda planejada pela Rússia, a batalha está se tornando mais aérea, mais tecnológica e mortal. Estônia sabe que cada segundo conta. Enquanto constrói sua fortaleza, a dúvida paira no ar: será que essas defesas serão suficientes? Um impacto direto de um míssil, um drone atingindo suas estruturas, e todo aquele planejamento poderia ser desfeito em instantes. Mas o segredo está na surpresa: se o inimigo não souber onde os bunkers estão, suas chances de sucesso diminuem drasticamente. Todo esse movimento faz parte de uma estratégia de alianças e fortalecimento da linha de defesa do norte. Entraram em vigor acordos históricos entre os estados bálticos para criar uma frente unificada, uma barreira que, uma hora, poderá deter qualquer avanço russo. Mas, por dentro, o medo bate forte: até quando essa resistência resistirá? E se Putin decidir jogar todas as suas cartas? A questão é, enquanto o mundo assiste, a Estônia se arma silenciosamente. Sua esperança? Que a astúcia e a preparação façam a diferença quando os passos finais forem dados. Porque, no fim, o que está em jogo é a própria sobrevivência na maior crise de paz contada nesta era. Muitos dentro da OTAN acreditam que o objetivo final da Rússia é acabar com a soberania da Ucrânia. Essa é apenas a ponta do iceberg. Elas veem isso como o início de uma campanha maior, que pode ameaçar toda a Europa. Tudo indica que os países do Báltico serão os primeiros a sentir o impacto dessa expansão. A Estônia, por exemplo, já está em alerta máximo. Eles percebem que a Rússia representa uma ameaça real e precisam agir rapidamente para bloquear os planos de Vladimir Putin. Na esperança de se proteger, a Estônia começou a construir uma linha de defesa que pode mudar tudo. No último dia 17 de dezembro, foi divulgado que seu centro de defesa investiu na instalação de 5 bunkers secretos na floresta do sudeste do país. Essas estruturas fazem parte de uma estratégia gigante, uma linha de fortificações que pode atrasar um possível avanço russo. E não param por aí: nos próximos meses, mais 23 bunkers devem ser construídos, totalizando incríveis 600 até 2027. Cada bunker,
com cerca de 35 metros quadrados, será uma armadilha potencial para as forças de invasão, capaz de resistir ataques de artilharia de 152 mm, a calibre mais usado pelas forças russas. O líder do Departamento de Infraestrutura da Defesa estoniana, Kardi Kaikolu, explicou que o segredo está na localização. Cada bunker foi cuidadosamente escolhido para criar uma teia de obstáculos. Os engenheiros militares enfatizaram: cada estrutura será uma armadilha eficaz, uma verdadeira teia que o inimigo não verá vindo. Para isso, também planejam construir até 40 quilômetros de trincheiras anti-tanque, reforçando ainda mais sua linha de defesa. Porém, a construção não foi fácil. Problemas com a aquisição e o sigilo operacional atrasaram tudo por um ano. Ainda assim, a determinação é maior. Estima-se que os 5 primeiros bunkers fiquem prontos nos próximos meses. Apesar do atraso, o objetivo é claro: impedir uma invasão russa antes que ela comece, usando o elemento surpresa como principal arma. A originalidade dessa estratégia é impressionante. Os bunkers serão protegidos por uma camada de concreto resistente, capaz de suportar ataques com drones como o Shad-Type, usados pela Rússia e capazes de lançar bombas de impacto devastador. Contudo, as estruturas estão num jogo de espera. Um impacto direto ainda poderia destruir um bunker, mas quem descobriu a localização certamente não será ninguém fácil de encontrar. Essa blindagem é uma jogada inteligente, uma verdadeira armadilha onde Putin, por mais que queira, não sabe onde estão cada uma dessas fortalezas escondidas. E a ameaça é real. A Rússia já está se preparando para uma ofensiva de drones e bombas teleguiadas, com planos de fabricar até 40 mil drones do modelo Geran II, a versão russa de um projétil iraniano. Essas armas podem complicar ainda mais a defesa, e as bombas de voo, usadas na Ucrânia, já mostram seu potencial de destruição. Diante desse cenário, os bunkers de Estônia não são apenas uma linha de defesa. São uma estratégia de extermínio, uma armadilha complexa que, se bem-sucedida, deixará Putin completamente no escuro. O segredo absoluto reside na confidencialidade. Se a Rússia não souber onde estão, será difícil destruir essa teia de obstáculos. Afinal, um impacto direto só acontecerá por pura sorte. Enquanto isso, a Estônia avança. E outros países da OTAN seguem o mesmo caminho. Eles percebem que, se Putin tentar expandir sua operação além da Ucrânia, enfrentará uma resistência implacável. Na Inglaterra, um líder militar afirmou: nosso povo precisa estar preparado para a guerra. Putin deve estar preocupado. A questão que fica é: até onde a Rússia irá tentar sua expansão? E o que Putin não imagina é que essas fortalezas invisíveis podem ser a sua maior derrota, uma armadilha mortal, capaz de parar um exército bem treinado antes mesmo de começar a invasão. Mas aqui está a reviravolta: Putin já está ciente dessas defesas. Ele sabe que a Estônia constrói uma rede de obstáculos quase invisíveis, e agora, a cada passo, seu exército se aproxima de uma armadilha fatal. A questão é: será que essa estratégia de guerra escondida poderá realmente mudar o jogo? Ou será que, ao liberar seus drones de longo alcance e bombas teleguiadas, a Rússia descobrirá a verdade que eles querem esconder? Uma coisa é certa: o que ainda não foi revelado, pode ser a chave para decidir o futuro da Europa. Até onde o inimigo irá? E quem, de fato, conhece o terreno oculto dessa teia de armadilhas? Prepare-se, porque o maior segredo da batalha ainda está por vir.